Master Hunter K. Capítulos 23, 24 e 25. Desfiladeiro dos Gigantes. Na manhã seguinte, Sung Jin desceu para o 99 noites, mais cedo que de costume. Da Lupin cumprimentou. Bom dia, senhor. Você dormiu bem. Você veio muito mais cedo do que de costume. Sung Jin assentiu e respondeu. Eu dormi bem. O que você gostaria para o café da manhã? Sanduíche de baguete com legumes e bacon. Uma xícara de americano expresso e algo para Caim também. Entendido. Da Lupin aceitou o pedido de Sung Jin com um arco. Mas antes que ele pudesse voltar para a cozinha, Sung Jin interrompeu. Ah! Antes que eu receba o café da manhã, você se importaria de dar uma caneta e papel para mim, por favor? Da Lupin foi e voltou, entregando-lhe papel e caneta. Obrigado. Depois de receber o papel e caneta, Sung Jin pediu à operadora. Operadora, mostre-me a minha janela de status. O cubo exibiu um holograma na frente de Sung Jin. Título: Mestre Caçador. HP 10. 600. MP 220. Força 912, mais 274, igual a 1. 186. Destreza 1093, mais 328, igual 1421. Resistência 815, mais 245, igual 1060. Poder mágico 14, mais 4, igual a 18. Poder mental 17, mais 5, igual a 22. Pontos não atribuídos 3. 080. Sung Jin escreveu no topo do papel 3080. Depois de escrever os seus pontos de atributos disponíveis, ele escreveu os totais de sua força e destreza atual. 1186. 1421. Esses números representaram seus pontos atribuídos mais o buff de 30% devido ao título Mestre Caçador. Na verdade, com esses atributos, ele não teria dificuldades em completar os próximos 2 ou 3 capítulos. Seus pontos de atributos ultrapassaram 1000. Mas com o impulso de dano de força Rank S e o impulso de dano de destreza Rank A da lua espectral. E os efeitos do título Samurai Elite. Sung Jin já teve dano suficiente para matar bosses com um golpe. Mesmo os ocultos. E velocidade suficiente para esquivar de cada ataque. Foi provado na raid anterior contra o coveiro Oryx. Bem, vantagem é vantagem. Então Sung Jin escreveu o seguinte ao lado de força e destreza. 1000. Ele não precisava disso imediatamente. Mas haveria inimigos mais fortes conforme ele progredisse pelas raids. Havia uma necessidade de investir em sua força e destreza regularmente e consistentemente. Mesmo se ele começasse a usar magia. Esgrima era a base do seu poder. Ele precisava para manter seu poder em níveis absolutamente dominadores. O próximo atributo que olhou foi resistência. Ele não precisava disso imediatamente na verdade. Sung Jin nunca precisou até agora. Houve apenas um caso em que ele foi atingido e, mesmo assim, Caim bloqueou a maioria dos danos por ele. A única vez que ele perdeu significativamente seu HP foi devido ao efeito colateral do modo fanático, do Yenura. Mas, ele escreveu o seguinte ao lado de resistência. 500.
Sung Jin tinha lutado com cada boss até o final e sabia como lidar com todos eles. Mas ele ainda não tinha visto a maioria dos bosses ocultos. Havia sempre uma chance de que qualquer um deles poderia atacar usando magia ou habilidades perigosas que ele nunca viu antes. Ele precisava ter alguma forma de ficar à prova de falhas antes disso. Os pontos restantes eram agora 580. Como um teste, Sung Jin decidiu investir esses pontos em poder mágico e o poder mental. A principal razão para levantar-se mais cedo do que de costume foi para que ele pudesse escrever os atributos no papel e pensar cuidadosamente sobre eles. Especialmente os dois atributos relacionados com magia. Operadora. Como é o consumo de mana calculado? Nível da classe do feitiço X poder mágico. A informação bateu com o que ele tinha ouvido falar de outros caçadores. Por exemplo, se ele queria lançar congelamento de segunda classe, seu custo seria calculado como 2 vezes 18. O custo total de mana seria atualmente 36. A raiz do problema era que ele precisava descobrir uma boa relação entre poder mágico e poder mental. Se o seu poder mágico foi significativamente menor do que o poder mental, ele poderia usar feitiços muitas vezes, mas em níveis muito fracos. Inversamente, se o seu poder mental foi significativamente mais baixo do que o poder mágico, a eficácia de cada feitiço seria ótima. Mas ele só poderia usá-lo um número limitado de vezes. O problema foi que, devido a Sung Jin nunca ter usado magia antes, ele não sabia qual era a melhor distribuição para os dois. Como essa é a minha primeira vez, Sung Jin decidiu experimentar a magia no próximo capítulo para ter uma ideia de seu poder. Vou começar com uma relação 1 por 1 e experimentar diferentes combinações mais tarde. Eu poderia ter que reajustar a distribuição de atributos, uma vez que feitiços de classe superior são desbloqueados. Sung Jin decidiu escrever 290 ao lado de cada um. Poder mágico e poder mental. Uma vez que ele terminou de escrever, ele notou os sanduíches na frente dele. Ele estava tão focado na distribuição de atributos que ele não tinha notado da Lupin passar por ali. Sung Jin pegou o sanduíche de baguete e deu uma mordida. Enquanto mastigava o sanduíche, ele começou a falar com a operadora. Operadora, coloque 1000 pontos em força, 1000 pontos em destreza, 500 em resistência, 290 em poder mágico e 290 em poder mental. Pontos foram atribuídos. Mostre-me a minha janela de status. Título: Mestre Caçador. HP: 17.100 MP. 3.390. Força: 1912, mais 574, igual a 2. 486. Destreza: 2. 093, mais 628, igual a 2. 721. Resistência: 1315, mais 395, igual 1710. Poder mágico: 304, mais 91, igual a 395. Poder mental: 307, mais 92, igual a 399. Pontos não atribuídos: 0. Assim. Com os atributos assim, Sung Jin pegou a caneta mais uma vez e começou a escrever. Congelamento custará 2 vezes 395 ou 790 de mana por lançamento.
Ascensão dos mortos custará 4 vezes 395 ou 1580. Desde que minha mana total é 3.990. Eu posso lançar congelamento 5 vezes. Ou ascensão dos mortos 2 vezes sem recargas. Foi o suficiente para experimentar a magia na próxima rodada. E se ele quisesse? Então ele poderia usar o dedo de Lich e a lua espectral para recuperar a mana perdida se for necessário. Por agora, era mais importante se acostumar com feitiços para verificar a eficácia da magia. Quando Sung Jin terminou seus cálculos, a operadora deu um anúncio. A raid vai começar em 30 minutos. Sung Jin passou o tempo restante descansando depois do café da manhã na pousada. Logo, ele foi teletransportado para longe. Para o desfiladeiro dos gigantes. O sol estava se pondo ao oeste, com as luzes carmesins tingindo o mundo de vermelho. As paredes do desfiladeiro eram altas e estavam em ambos os lados, com raios de luz que caíam exatamente no meio, iluminando o chão seco e rachado. O lugar para onde Sung Jin foi teletransportado era um enorme desfiladeiro. A operadora começou seu anúncio. Bem-vindo ao desfiladeiro dos gigantes, onde raças de gigantes se reúnem e vivem em conjunto. Por favor, esteja avisado. Gigantes são bastante perigosos, já que eles são grandes. Sung Jin olhou em volta sem muito cuidado. O Grand Canyon na América provavelmente seria algo parecido com esse lugar, embora ele nunca realmente tivesse visitado. Sincronizando caçadores. Para ser justo, Sung Jin não estava preocupado com quem seriam seus companheiros de equipe. Ele tinha pontos de atributos suficientes para completar os 3 capítulos seguintes sozinho com segurança dentro do tempo limite. Sung Jin soltou um bocejo. Acordar mais cedo do que o costume para fazer a distribuição de atributos o deixou sonolento. Enquanto enxugava as lágrimas que saíram por causa do bocejo, Sung Jin verificou os títulos primeiramente. Guardião. Assassino. Lanceiro de nível médio. Os títulos eram todos um pouco decentes. Só os fortes poderiam avançar e sobreviver. Sung Jin estavam lendo os títulos com os olhos semicerrados. Mas o último título. Atirador Elite. O que? Os olhos de Sung Jin se arregalaram em surpresa. Sua cabeça abaixou para olhar para o proprietário. E ele se surpreendeu mais uma vez. O atirador Elite tinha cabelos na altura dos ombros. Mulher. Foi impressionante para qualquer um ter alcançado o posto de atirador Elite já. E ainda mais uma mulher. Além disso, uma beldade. A marca registrada das asiáticas. Cabelos pretos e lisos ligeiramente até os ombros. Ela não usava maquiagem em seu rosto branco puro. Olhos afiados e um nariz grande com um rosto calmo. Bem como o corpo esbelto desprovido de gorduras em excesso. Ela transpirava beleza feminina. Seria desnecessário dizer que ela deve ter regularmente se exercitado para alcançar tal formação de corpo saudável e atlético. Sung Jin olhou para ela por um momento. Por alguma razão, ela parecia familiar. Onde foi que eu a vi antes? Os outros 3 caçadores também olharam para ela. A partir do capítulo 1, houve um extremamente baixo número de mulheres que poderiam sobreviver até agora. E entre eles, o lanceiro de nível médio, da Ásia se aproximou e disse a ela.
Desculpe-me. Serinhan. Não é? Medalhista de ouro com tiro com arco. Serinhan. Ah. Sung Jin. Finalmente. Se lembrou ela. Arqueira medalhista de ouro. Serinhan. Ela participou dos Jogos Olímpicos e ganhou ouro individual no tiro com arco. Ela teve cobertura adicional por sua beleza excepcional. Mesmo aparecendo nos rankings de estrela olímpica mais sensual. Tornando-se famosa no exterior. Ela até apareceu em vários outdoors e comerciais de TV. Por isso, mesmo Sung Jin, que não assistia regularmente TV, estava familiarizado com ela. O lanceiro de nível médio estendeu a mão para ela e cumprimentou. Eu sou um grande fã. Meu nome é Xian Wang. Eu vi você muitas vezes aparecendo como uma modelo de cosméticos na China. Mas Seren cruzou os braços, ignorando a mão estendida. E assentiu. Ah, ok. Fria. Não era como se ele não pudesse entendê-la. As raids eram bárbaras. Era anarquia. Não havia garantia de que seus próprios companheiros de equipe não iriam se voltar contra ela durante as raids. Assim como não havia regras contra matar outros caçadores. Também não houve regras que protegiam os caçadores uns dos outros. Mas, se ela alcançou o posto de atirador elite, não deve haver muitos homens que poderiam facilmente derrotá-la. Sung Jin olhou em volta. Com isso em mente, os dois últimos companheiros eram de pele escura, mas também bastante diferentes. O guardião segurava uma clava incorporada com pregos e segurava também um grande escudo. Como Kultu. Parecia que ele era da Índia. Enquanto o assassino segurava um punhal e parecia sul-americano. A raid vai começar em 3 minutos. Xiaomi bateu as mãos ao ouvir o anúncio. Venham. Se agrupem. Vamos discutir uma estratégia sobre como vamos proceder. Nenhuma única pessoa respondeu a ele. Nem o mestre caçador Sung Jin. Nem a atirador elite Serinhan. Nem o guardião. Nem o assassino. Sung Jin olhou para os outros membros. É um grupo de reclusos sociais. Eu acho que eu gosto mais desse tipo na verdade. Não importa quem eram seus companheiros de equipe. O objetivo da Sung Jin não se alterou. Encontrar a peça oculta. Boss oculto e recolher os drops raros. Agora que ele pensou nisso, ele tinha outro objetivo. Ah! E também praticar lançamento de magia. Sung Jin tirou brevemente a lua espectral para fora da bainha antes de deslizá-la para dentro novamente. Clique. Tinha um som muito satisfatório para ele. Então, ele sentiu o olhar de alguém pousar nele. Era Serinhan. Ela deve ter visto o brilho azul de outro mundo na lâmina da espada com ele quando ele a puxou e deslizou ela. Ela olhou para a espada. Paralisada por um instante. Quando Sung Jin virou-se para olhar para ela, seus olhos se encontraram. E depois de um breve olhar, ela se virou. Ele não sabia se era por causa do seu orgulho. Mas ela parecia ainda mais inacessível. Sid. Eu não vou fazer nada para você. Não há necessidade de agir tão fria. Sung Jin assim virou sua visão para o pôr do sol longe. Erguendo os braços para o alto. Ele se esticou. Iau. Ele não podia deixar de bocejar novamente.
Sung Jin torceu o pescoço e começou a esticar o resto do seu corpo. Havia apenas 3 minutos restantes até a raid começar. Raid Desfiladeiro dos Gigantes. Objetivo: caçar o Ogro Mago Pash e Shorosh. Limite de tempo: 1 hora. Apesar do resumo da missão da operadora, os caçadores continuaram a olhar entre si sem palavras. O clima era duro. Xiaong bateu palmas mais uma vez para chamar a atenção. Vamos nos apresentar. Pelo menos. Vou começar. Meu nome é Xiaong. Chinês. Eu tenho 30 anos. E eu uso uma lança nas lutas. Mais uma vez. Ninguém respondeu. Desta vez, Xian pediu a Seren para ajudá-lo. Senhorita Seren, você poderia se apresentar? Eu já sei quem você é. Mas a maioria das pessoas aqui ainda não a conhece. Sendo abordada diretamente, ela finalmente abriu a boca. Eu sou Seren, coreana. Com sua curta resposta, os outros 2 homens também se apresentaram. Começando com o guardião carregando o escudo. Hai. Indiano. E o assassino, com um punhal. Santiago. Mexicano. Santiago pegou o punhal e limpou suas unhas. Quando a manga de sua camisa deslizou para baixo, uma tatuagem intrincada pode ser vista em seu braço. Cartel de drogas mexicano. Sung Jin manteve isso em mente. Na luta final, ele tinha visto muitas pessoas com passados extremamente sombrios. Depois de tudo, as pessoas violentas eram mais adequadas para sobreviver e adaptar-se às situações de perigo. Enquanto Sung Jin estava pensando sobre isso, o resto dos caçadores virou-se para olhar para ele. Eu sou K. Na sua resposta, Xiaowang perguntou-lhe. Que? Você é japonês? Sung Jin não poderia deixar de sorrir antes de responder. Nacionalidade. Por que isso importa? Afinal, Xiaomi respondeu levantando ambas as mãos para cima. Ah. Bem. Eu acho que não importa. Tudo bem. Então, vamos falar sobre como vamos lutar a partir deste ponto em diante. Eu uso uma lança, e eu posso lutar contra os inimigos a partir de uma certa distância. O guardião falou. Eu tenho investido pesadamente em resistência. E eu gastei todas as moedas que eu consegui até agora na armadura. Eu deveria ser capaz de fornecer uma parede de escudo resistente. Em seu cinto havia várias poções de recuperação. Ele deve ter feito tancado muito até agora. O seguinte foi Santiago. Eu sou experiente em cortar gargantas com um punhal. Tenho notado que todos os monstros também têm gargantas. Havia algo incrivelmente ameaçador sobre ele. Em seguida foi Seren. Vocês provavelmente já ouviram falar. Mas eu sou uma arqueira medalhista de ouro. O último foi Sung Jin. Ele pensou sobre o que ele deveria dizer. Por um momento. Mas ele teve uma ideia divertida. Eu sou um mago. Todos olharam para ele, sem acreditar. Eu deveria experimentar um feitiço antes da raid começar. Sung Jin foi para longe dos caçadores e recitou um encantamento. Prisão de gelo. Congelamento. A mão de Sung Jin emitiu uma luz azul brilhante.
e ao longe 10 metros quadrados da área do terreno que ele apontou. Congelou. Sung Jin inspecionou os efeitos do seu feitiço. Não congelou muito realmente. Em comparação com o Boss Lich da raid do capítulo 3. A área efetiva era minúscula. Eu acho que é porque o poder mágico ainda é bastante baixo. Mas, apesar do que Sung Jin pensou, uau! Alguém ficou surpreso. Provavelmente foi a sua primeira vez vendo uma magia utilizada por um caçador. Um caçador normalmente não estava em posição de usar magia no início do capítulo 4. Bem, eu acho que pelo menos um deles deveria ter sido capaz de fazer isso neste ponto. Um companheiro velho de sua vida passada veio à mente. Sung Jin abaixou a mão que ele usou para lançar o feitiço. Como vocês podem ver, eu sou um mago. Eu posso lançar alguns feitiços para ajudar a equipe. Entendo. Então, e essa espada? Xiaomi apontou para a lua espectral, e perguntou. Sung Jin levantou a espada ao responder. Eu só peguei isso no caminho. Eu pensei que deveria ter algo na mão apenas por precaução. Não foi totalmente uma mentira. Era verdade que ele pegou a espada no caminho. Xiaomi concordou, aceitando a explicação de Sung Jin. Lua espectral parecia tão fraca externamente que ninguém duvidou dele. Xiaomi bateu palmas mais uma vez para chamar a atenção. Tudo bem. Temos uma medalhista de ouro de tiro com arco, e também um mago. A equipe parece muito forte neste momento. Todos se viraram para olhar para Sung Jin. Apenas Serinha lançou-lhe um olhar de desaprovação, já que ela era a única que tinha visto o brilho azul da lua espectral. Vamos evitar mortes inúteis e chegar ao final juntos. O guardião concordou com a cabeça. Entendido. Vamos todos trabalhar duro juntos. Sung Jin decidiu não ir sozinho desde o início, mas sim participar com a equipe em primeiro lugar. Ele não se importava com ninguém, mas ele queria ver a habilidade de atirador elite da Serinhan com seus próprios olhos. Uma vez que a raid é de 1 hora de duração, gastar 1 a 2 minutos observando-os lutar não deve representar um problema. Seren tirou uma faixa de cabelo e amarrou seu cabelo em um rabo de cavalo. Parecia que atrapalharia seus disparos. Ela parecia muito profissional de alguma forma. Se ela é realmente boa, ela deveria ter sido capaz de chegar até o fim da última vez. Houve apenas 2 explicações para o porquê Sung Jin não a tinha visto antes. Falta de habilidade ou má sorte. O cubo logo deu uma contagem regressiva. Raid vai começar em 10 segundos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. A raid começou. E os 5 deles entraram no desfiladeiro juntos. Na parte da frente ficou Rai. E ao lado dele, Santiago. No centro estava Xiaomi. E na parte de trás ficaram Serinhan e Sung Jin. Sung Jin ficou mais longe, até mesmo atrás de Seren. Seren deu-lhe olhares estranhos. Magos são supostos de ficarem muito atrás. E ela respondeu. Mentiroso. Ela se virou e saiu. Sung Jin não tinha certeza se ela queria dizer que ele estava mentindo sobre ser um mago, ou que os magos não deveriam ficar tão atrás. No final,
Sung Jin ainda seguiu atrás dos outros 4 caçadores. Lá vêm eles! Preparem-se! Um grande ogro apareceu de longe, empunhando um martelo gigante. O guardião Rai bateu em seu escudo com sua clava para atrair sua atenção. Aqui! Aqui! Venha me pegar! O ogro levantou seu martelo e o golpeou contra Rai. Rai fingiu bloqueá-lo com seu escudo, mas deu um passo para trás, desviando do martelo. Enquanto isso, Xian encontrou uma abertura para perfurar o braço do ogro com sua lança. No entanto, o ogro foi mais forte do que parecia. O ogro agarrou a lança e puxou-a para fora de seu braço. Então ele levantou-a no ar, juntamente com Xian que segurava a lança. Urrin! Enquanto ele entrou em pânico. Piu! Seren atirou uma flecha. A flecha se prendeu em um dos olhos do ogro. O ogre não estava parado. Ela acertou em um alvo em movimento que tinha um refém no meio do combate. Foi uma precisão incrível. Sung Jin pensou consigo mesmo. Ela certamente tem habilidades dignas de uma medalhista de ouro. Crá! O ogro cobriu os olhos em dor e soltou a lança de Xian. Então, do nada Santiago apareceu por trás do ogro, em suas costas. Ele cortou abrindo sua artéria carótida. Caia! O ogro finalmente baixou sua defesa e agarrou seu pescoço sangrando. O sangue jorrou por entre os dedos. Foi uma jogada ruim. Ele agora estava indefeso. Rai e Xian avançaram para o ogro. Depois de vários ataques, o ogro finalmente caiu. Mas, Gra! 2 ogros começaram a avançar para o grupo de longe. Os ogros pareciam enfurecidos pela morte do seu companheiro e correram rapidamente para os caçadores. Eu vou contribuir um pouco também. Ele recitou um encantamento. Prisão de gelo. Congelamento. O feitiço foi muito eficaz contra os ogros. Os ogros ficaram enraizados no lugar, incapazes de se mover para frente. Seren puxou o arco longe e virou para cima. Em seguida, recitou o encantamento. Chuva de flechas. Ela soltou. Ela tinha disparado apenas uma flecha, mas começou a duplicar-se e choveu sobre os ogros em massa. Os ogros não foram capazes de afastar-se das flechas e foram forçados a proteger suas cabeças com suas próprias mãos. Apesar de protegerem suas cabeças, os ogros ainda sofreram danos significativos da chuva de flechas e estavam ensanguentados. Uau! Xiaolong disse com a boca aberta. O que todos vocês estão fazendo? O grito de Seren os despertou. Vamos! Vamos! Xian avançou para os 2 ogros. Guardião Rai e o assassino Santiago seguiram o exemplo. Os ogros estavam congelados no lugar, com os braços se transformando em almofadas cravadas de flechas. Eles foram cercados pelos 3 e eventualmente sucumbiram aos seus constantes ataques. Uma vez que os ogros foram finalmente mortos, Xian deu uma olhada ao redor. Ele estava verificando para ver se quaisquer outros ogros estavam vindo para se vingarem. Mas ele não viu eventuais reforços inimigos. Finalmente, ele deixou escapar um longo suspiro. Aia! É ótimo que a equipe é tão bem equilibrada neste momento. Rai concordou alegremente. Sim. Com essa senhorita medalhista de ouro e o mago. Eu acho que esse capítulo será fácil.
Seren aproximou-se por trás. Ela olhou para os ogros caídos e franziu a testa. E com uma voz quase inaudível, ela disse: monstros! Nojentos! Enquanto todos estavam falando sobre a luta, Santiago finalmente falou. Então, onde está o mago? As outras 3 pessoas olharam ao redor de onde o mago estava há poucos momentos. Ele desapareceu sem deixar vestígios. Naquele momento, Sung Jin estava avançando cada vez mais fundo no desfiladeiro. Esse capítulo. Desfiladeiro dos Gigantes. Era inerentemente diferente do mapa escuro e aberto do capítulo 2 ou capítulo 3. A distribuição era muito simples de seguir. Se ele apenas seguisse o único caminho através do desfiladeiro, ele chegaria ao boss Pashi Shorosh na outra extremidade. As garras afiadas dos passos velozes permitiram a Sung Jin correr enquanto passava pelos monstros antes que eles pudessem até mesmo responder a ele. Ele correu através do desfiladeiro em velocidades inacreditáveis. Eu vou matar o boss primeiro. E depois procurar o boss oculto e peça oculta no tempo restante. Esse era o seu plano. Enquanto atravessava o desfiladeiro em alta velocidade, ele brevemente pensou em Seren. Sobre a chuva de flechas incrivelmente precisa que ela tinha disparado. Isso foi definitivamente uma habilidade ativa anexada a uma arma de classe heroica ou superior. Ele não sabia se era uma recompensa de raid, ou se foi comprada com moedas. Mas ele estava certo de que seu arco era uma arma extremamente poderosa. E justamente por isso, se ela estava confiante no tiro com arco, investindo tudo em um bom arco era a decisão certa. Em qualquer equipe que haja corretamente, quase nunca deverá haver uma situação em que o arqueiro deve ir para um monstro corpo a corpo. Enquanto Sung Jin estava correndo através do desfiladeiro, sua velocidade de corrida de repente diminuiu. 30 segundos devem ter passado. Porque Sung Jin abrandou. Um Etin próximo de 2 cabeças veio correndo atrás dele. Vendo o Etin avançar em direção a ele, Sung Jin pegou a lua espectral. Eu sou um mago. Ele não podia deixar de sorrir para sua mentira de mais cedo. E antes mesmo que ele terminasse seus pensamentos, o Etin já foi dividido ao meio, caindo aos pedaços. E, como era seu hábito, ele balançou sua katana no ar para tirar o sangue da lâmina. O desfiladeiro continuou em frente. À frente dele, ele viu inúmeros ogros, etins e seus capangas menores. Mas Sung Jin preferiu isso. Eu amo esse capítulo por ser tão simples. Sung Jin avançou para frente. Lua espectral desembainhada e preparada. Seren puxou seu arco até o limite. E enquanto o olhar de todos estava voltado para a ponta da flecha, ela disparou. Piu! A flecha voou para longe com um som satisfatório. Stab! Ela perfurou através de uma das 2 cabeças de um Etin. Gra! A cabeça restante olhou seu entorno e, em seguida, viu os 4 caçadores. Ele veio correndo para os caçadores enraivecido. O agro foi puxado com sucesso. Preparem-se! Xiaoong gritou em resposta. Aqui! Venha até mim! Hai ficou na frente dos outros caçadores e gritou, enquanto batendo em seu escudo. O Etin, transbordando de raiva, girou sua clava para baixo enquanto avançava.
Eu não posso desviar disso. Rai fez um julgamento e decidiu levantar seu escudo e gritar: Parede da bigorna de ferro! As runas em forma de leão gravadas em seu escudo ficaram brilhantes. E o escudo dobrou de tamanho, como se escondendo Rai atrás de uma muralha de castelo. Quando a clava do Ettin colidiu com a parede, ela quebrou em pedaços depois de um estalo alto. Rai se encolheu um pouco, mas a maior parte do golpe foi anulada. Xianlong cortou o Ettin, que ficou atordoado por um momento por causa do recuo. No peito. Gaa! E Santiago passou por Xian, murmurando as palavras. Estraçalhar. Os punhais em suas mãos começaram a girar por conta própria. Se assemelhavam a uma broca. Santiago correu em direção ao Ettin e violentamente cortou o monstro. O Ettin recuou em resposta ao ataque selvagem de Santiago. Piu! A cabeça restante foi atingida por uma flecha, que penetrou profundamente em seu crânio. O Ettin desabou no lugar. Incrível! Xianlong segurou a lança com as axilas e aplaudiu seus companheiros. As outras pessoas no seu grupo eram extremamente fortes. Rai, que estava no comando da defesa de sua equipe, teve um excelente escudo, resistência e um elevado número de poções de recuperação. Santiago era ágil e usava um par de punhais, de classe heroica ou superior. E nada precisava ser dito sobre a arqueira medalhista de ouro Seren. Com o início e o fim de cada luta com seus disparos incrivelmente precisos. Apesar do fato de que o mago Kei tinha fugido sozinho, sem qualquer vestígio, a raid progrediu sem problemas graças aos outros 3 caçadores. Xianlong foi capaz de chegar a esse capítulo graças a ser carregado para o final de cada raid por pessoas extremamente poderosas. Mas parecia que companheiros de equipe neste capítulo eram ainda melhores. Uma vez que a luta acabou, Rai levantou-se com o seu grande escudo e perguntou: Ei, operadora! Qual é o meu HP atual? HP 7.932 de 9.200. Tudo bem. Alerte-me quando ele cair abaixo de 1/3 do total para que eu possa beber poções. Entendido. Xianlong ficou chocado. Sua vida está acima de 9.000. Rai deu de ombros. Quero dizer, se você está indo para lutar como vanguarda, então eu acho que ter alta vida é padrão. Em troca, o meu poder ofensivo é muito baixo. Seren olhou para ele e sugeriu: Por favor, certifique-se de ter o máximo de HP antes de enfrentar o boss. Você nunca sabe o que vai acontecer. Claro que sim. Linda senhorita. Rai fingiu acariciar seu bigode e lançou olhares para a figura de Seren. Xian não sabia se a pessoa em questão notou. Mas ele notou. Xian não gostou. Então ele decidiu mudar de assunto. A propósito, gostaria de saber onde aquele mago foi. Santiago girou o punhal habilmente enquanto ele respondeu: Quem sabe? Talvez ele tenha se assustado e saiu correndo. Xian olhou de volta para a direção de onde vieram. Ele não viu ninguém. A única coisa que viu foi pilhas de cadáveres. O desfiladeiro era reto como uma flecha. O mago não estava nem à frente nem atrás deles. Ele estava longe de ser visto. Estou bastante certo de que ficaremos bem ao lidar com os monstros normais. Mas, vai ficar tudo bem ao lutar contra o boss com apenas nós 4.
Xian tinha levantado uma preocupação razoável que Hai respondeu. Bem, não saberemos até que confrontemos de frente. Certo. Não é como se nós pudéssemos apenas fugir porque não achamos que podemos conseguir. Sabe o que essa lata sempre diz? Hai bateu no cubo e disse. Completem o objetivo. Ou vocês vão morrer. Santiago riu alto. Seren não respondeu. Xian deixou seus ombros caírem. Eu acho que, você está certo. Afinal. Xian bateu as mãos novamente. Então vamos indo. À frente. Um ogro podia ser visto em pé sozinho. Mais uma vez. Os olhos de todos estavam no arco e flecha de Seren. Piu. A flecha de Seren voou para longe e caiu na cabeça do ogro. O ogro virou com a flecha ainda estando preso em sua cabeça. Olhando para os caçadores. Cheio de raiva. Ele avançou em direção a eles. Hai deu um passo adiante para lidar com ele. Vem a sua besta! Hai provocou o monstro para chamar a atenção enquanto os outros três trabalharam juntos para matá-lo. Usando essa estratégia, os 4 caçadores abriram o seu caminho através do desfiladeiro. Lento e progressivamente. Gra. O ogro com raiva girou sua massa. Voz. Voz. A massa balançando no ar parecia ameaçadora. Mesmo Sung Jin, que tinha investido muitos pontos em resistência, seria reduzido a uma polpa sangrenta se ele levasse vários golpes. Se ele acertasse. Sung Jin já não estava em um nível onde um monstro normal poderia acertá-lo com um ataque simples. Sung Jin se esquivou facilmente da massa e virou a lua espectral 2 vezes enquanto estava desviando dos ataques. O sangue do ogro formou um X em seu peito por causa do corte. E ele caiu de costas. Crá! Mais 2 clavas foram balançadas contra Sung Jin. Uma delas foi balançada por um Etchin de 2 cabeças. E a outra foi balançada por um Trob gigante peludo. Sung Jin agachou e se cobriu com a respiração de Sael antes de gritar. Solidificar! No momento em que o seu comando foi dito, o manto congelou. As clavas pousaram sobre ele. Mas... Dom! Um som abafado soou como se as clavas tivessem atingido uma placa espessa de aço. O ataque não feriu Sung Jin nem um pouco. Isso é útil. Sung Jin se levantou e encarou os inimigos. A respiração de Sael voltou a balançar ao vento. Kuá! Urá! Os 2 gigantes levantaram suas clavas de novo. Mas a lâmina de Sung Jin brilhou 2 vezes. Voz! Voz! E os braços segurando as clavas foram cortados, cada braço com a espessura da cintura de um homem. Os monstros agora sem braços tentaram atacar Sung Jin. Mas foi em vão. Eles foram incapazes de acertar um golpe nele. Em apenas alguns segundos, os 2 gigantes soltaram um gemido profundo e caíram. O combate terminou. E assim Sung Jin pulou em cima do estômago do ogro com uma perna e examinou a área. Longe. Ele conseguia ver o boss principal, Pachi Shorosh. Sung Jin verificou atrás dele. Ele não viu nada além de um campo de cadáveres espalhados pelo desfiladeiro. Sung Jin chamou a operadora. Operadora. Tempo. 39 minutos e 58 segundos restantes. Eu já achei o boss principal e ainda tem cerca de 40 minutos restantes. Eu acho que eu não preciso usar o título Caçador de Tesouros tão cedo.
Sung Jin pulou do estômago do gigante. Ele estendeu a mão para o cadáver do gigante e gritou um encantamento. Desperte e se torne meu escravo. Ascensão dos mortos. O ogro se levantou como se nada tivesse acontecido e tomou seu lugar atrás de Sung Jin. Sung Jin olhou para ele por um momento. Foi a primeira vez que Sung Jin tinha usado esse feitiço. Operadora. Como faço para controlá-lo? Monstros mortos-vivos revividos pela ascensão dos mortos vão responder a comandos verbais. Sung Jin decidiu experimentar. Siga-me. Por agora. O ogro respondeu em um tom mais baixo e mais agradável do que quando ele estava vivo. Kraia. Ele seguiu Sung Jin. Muito. Lentamente. Sung Jin olhou para trás e viu que ele estava caminhando lentamente em sua direção. O que? Por que é tão lento? Sung Jin caminhou de volta para o gigante morto-vivo. Ele deu uma olhada ao redor. Uma vez que ele confirmou que todos os inimigos foram mortos, ele abriu os braços. Bata em mim. Gra. O ogro levantou sua clava e girou. Naturalmente. O movimento era extremamente lento. Voz. Sung Jin ligeiramente inclinou seu corpo e facilmente desviou o ataque. O ogro parecia várias vezes mais lento do que quando era vivo. Eu acho que meu poder mágico é muito baixo. Seu feitiço estava longe de ser tão poderoso como o daquela pessoa de sua vida anterior. Quando aquela pessoa lançava a ascensão dos mortos, o morto-vivo revivido seria mais forte do que o original. Sung Jin olhou para o boss, Pashi Shorosh. Eu não posso nem usá-lo como um escudo de carne a este nível. Sung Jin apontou para o gigante. Volte a ser um morto. Gal. O zumbi-ogro caiu de novo. Imóvel. Sung Jin olhou para o ogro por um momento. Ah. Certo. Sung Jin lembrou que ele tinha um sino de aparência estranha no bolso com o nome Maniata. Ele o pegou. Operadora. Esse item afeta mortos-vivos revividos também. Ele afeta. Eu deveria experimentar da próxima vez. Ele guardou o sino de volta. Mana atual. MP 1090 de 3.990. Congelamento e ascensão dos mortos custam 790.580 respectivamente. Ele tinha o suficiente para um congelamento. E faltava um pouco para usar a ascensão dos mortos. Ele tinha alcançado o boss sem considerar o seu nível de MP. Eu deveria tentar ser melhor em controlar minha mana no futuro. Sung Jin apontou para o cadáver do Etchin e disse. Chamado do Lish. O dedo de Lish. Que anteriormente estava envolvido em torno de seu dedo anelar. Deslizou até o nó do dedo e balançou 2 vezes. Uma luz azul parecida com uma névoa surgiu a partir do cadáver e foi sugada para o dedo estendido. Mesmo que o processo tenha sido para ajudar a Sung Jin recuperar a mana perdida, ele se sentiu um pouco desconfortável. Operadora. Mana. MP 3.990 de 3.990. Está bem. Sung Jin caminhou para o lugar onde o boss estava esperando. Pashi Shorosh era um ogro com 2 cabeças, como as de um Etchin. O boss viu o caçador aproximar-se e gritou com ele ao mesmo tempo. Venha! Humano! É um humano! Atenção! Boss! Ogro mago Pashi Shorosh apareceu. O Cube fez o anúncio. Mago. O que quer dizer?
Sou um guerreiro. Eu sou um mago poderoso. O cabeça do lado que segurava uma grande clava gritou com raiva. E a cabeça mais magra do lado esquerdo assentiu alegremente. Sung Jin não sabia quem era Pash e quem era Shorosh. Mas momentaneamente, eles se entreolharam e gritaram ao mesmo tempo. Do que você está falando? Nós somos um guerreiro. Que diabos você está falando? Somos, obviamente, um mago. Você deve ouvir os mais velhos. O que você quer dizer? Eu sou o mais velho. O que? É. Obviamente. Eu. Que sou o mais velho. Minha cabeça saiu primeiro. Sung Jin sacudiu a cabeça. Eles são exatamente o mesmo que da última vez, barulhentos e irritantes. Sung Jin sacou sua espada. Os irmãos Boys finalmente viraram suas atenções para ele e disseram as mesmas coisas pela primeira vez. Você ousa nos desafiar? Eu vou te matar. Humano insignificante. Eu vou te matar. Humano insignificante.